E aí, pessoal, Riquiteu aqui falando com vocês. Episódio novo do Filosofia de Boteco, onde a gente vai conversar e misturar filosofia, cotidiano e ideias que surgem no bar e a gente pode levar para a nossa vida. No episódio de hoje, a gente vai falar de Adam Smith, cara que falou que o mercado se regula sozinho, como se houvesse uma mão invisível guiando e controlando ele. Ele é o pai da economia moderna e um dos grandes nomes do iluminismo. O Smith, né, o Adam Smith, viveu no século XVIII, uma época de revoluções científica, industrial e política. Era uma época cheia de novidades, uma efervescência cultural enorme. Ele chegou nessa época e bradou, né, disse: deixa o mercado trabalhar, porra, deixa as coisas se regularem sozinhas. Ele acreditava que a liberdade econômica era a chave para o progresso e para a riqueza das nações. Ele é bastante conhecido por suas duas principais obras, A Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações. Ele falava que o interesse individual, né, o egoísmo de cada pessoa, quando livre, né, quando é permitido ser exercido sem uma coerção da mão de ferro estatal, beneficia a sociedade como um todo. É tipo aquele amigo que sempre pega mais uma rodada de chopp para todo mundo, mas no final sai mais barato para todo mundo, entendeu? Ele pensando em se embebedar, em beber sempre mais, pegando mais, no final ajuda a todos, entendeu? No final ele foi guiado por um altruísmo implícito, por um egoísmo explícito. Porque nessa obra das riquezas das nações, né, a principal obra econômica dele, ele argumenta que a riqueza, né, a riqueza ela vem do trabalho, não do ouro, da prata, dessas coisas valorosas, joias, né, vem do trabalho. Ele usou o exemplo de uma fábrica de alfinetes para demonstrar como que a divisão do trabalho aumenta a produtividade. É tipo dividir a conta no boteco. Cada um paga o que consumiu e todo mundo sai ganhando. Cada um paga uma parte, né? Essa divisão do trabalho é como se um fizesse a etapa A, outro a etapa B, a outra C, em vez de uma pessoa ter que fazer todas as etapas e várias pessoas fazendo o mesmo serviço, de forma que eu tenho que saber A, B e C. Na divisão do trabalho eu só preciso saber uma parcela, uma fração. Então eu consigo ser muito mais rápido, um especialista naquilo, eu não tenho que ter um conhecimento global. Imagine que você está, né, num restaurante com seus amigos e um deles vai buscar a bebida, vai buscar alguns aperitivos, alguns drinks. O outro vai buscar o petisco, vai buscar umas entradas, e o outro vai lá e paga a conta, o outro vê a sobremesa. É assim que todo mundo faz a sua parte e a noite flui melhor, né? Cada um fez uma partezinha, não ficou pesado para ninguém, e todos conseguiram usufruir dos petiscos, da bebida, da sobremesa, da entrada, do prato principal. Então, assim, todos fazendo uma parcela da tarefa geral, que foi o encontro de amigos, funcionou, né? É a divisão do trabalho em ação, né? É todos cooperando de uma forma orgânica e racional, no qual eles são livres para buscarem os seus interesses, no qual esses interesses, quando deixados livres, acabam ajudando os outros, né? Acabam se convergindo para um auxílio geral. E o Smith odiava a ideia de que o governo deveria controlar as coisas, controlar tudo. Ele defendia o laissez-faire, né, que é o deixe fazer, né, o capitalismo de que o mercado deve ser livre. Deixa rolar a porra toda, é o que ele falaria. Deixa isso aqui livre, sem a necessidade de burocratas determinando e controlando. E a mão invisível, né, essa metáfora famosa do Smith, né, bastante infame, bastante notória, ele falava que quando cada um busca o seu próprio interesse, né, o mercado se regulamenta, se ordena sozinho, como se houvesse uma mão invisível guiando, né? Ele fala que se um padeiro está vendendo pão, um sapateiro está vendendo sapato e um açougueiro está vendendo carne, eles não estão fazendo isso porque são caridosos, porque pensam no outro, porque não querem ver alguém descalço, não querem ver alguém sem comer. Eles querem o dinheiro, eles estão ali pelos seus interesses, ganhar dinheiro. E quando eles fazem isso, eles entram em contato com pessoas que querem carne, querem sapato, querem pão, e isso faz com que eles, de uma forma indireta, sem saberem, acabem sendo levados para essa mão invisível do mercado,
a servirem essas pessoas, porque aí eu consigo comprar carne, consigo comprar sapato, consigo comprar pão, e aí o meu interesse é satisfeito, eu consigo a mercadoria, e o interesse dele é satisfeito, ele consegue o dinheiro que eu utilizei para comprar, né? Então ele consegue, essa mão invisível consegue regular essas pulsões, esses interesses para que todos, dentro de um certo grau, sejam satisfeitos, né? Imagina que você está numa rodada de cerveja com seus amigos, está todo mundo pedindo um chopp. O dono do bar percebe que tem demanda e aumenta a produção, né? Ele aumenta o serviço de ter chopp. No fim, todo mundo fica feliz. Você porque tem o seu chopp e o dono do bar porque está ganhando mais, né? Você quer chopp e o dono do bar quer grana. É a mão invisível em ação, né? O dono do bar querendo grana vai fazer o chopp para poder pegar a sua grana e você, com a sua grana, vai falar: não, eu quero mais chopp, eu quero mais chopp, preciso de chopp. Então, o seu interesse em ter chopp, o interesse dele em ter a sua grana, convergem e isso faz a máquina girar. Só que o Smith ele tinha noção, ele sabia que essa luta de interesses, essa relação não é sempre perfeita. Ele tinha um reconhecimento, né, ele advogava que o governo tinha algum papel para garantir a justiça e a infraestrutura. É como se falar, deixa rolar, mas fica de olho, né? É uma liberdade pero no mucho. Ele era contra o Estado intervir na economia, mas o Estado, para ele, deveria ter um pano de fundo para garantir que esse interesse pudesse existir, essa mão invisível pudesse ter um espaço para trabalhar. Então, ele não queria que o Estado fosse eliminado, ele queria que o Estado funcionasse como uma moldura para que dentro dessa moldura as relações, a mão invisível, fosse soberana, em vez de um Estado onde a mão de ferro controle. E antes de escrever o Riqueza das Nações, antes de falar de economia, ele escreveu sobre filosofia, na sua obra da Teoria dos Sentimentos Morais, onde ele explorou a ideia de simpatia. Ele falava que se a gente se importa com os outros, porque a gente nos coloca no lugar dos outros, né? A gente é como se fosse aquela pessoa que sempre pergunta se está todo mundo bem antes de pedir alguma coisa, né? Você tá com um rolê com os amigos, você vai pedir mais uma rodada, você primeiro olha para ver se não tem ninguém já caindo, já vomitando. Você se importa com a outra pessoa, você se coloca no outro lugar. Por mais que você seja egoísta na visão do Adam Smith, é um egoísmo que é limitado. Você não quer o mal de todo mundo, você quer o bem de algumas pessoas ao seu redor, seus amigos, a sua família, é a sua generosidade limitada que faz você agir. Algumas pessoas você sacrifica, pleiteia o bem, outras pessoas você despreza, você nem dá atenção. Uma pessoa que mora muito longe, você não tá nem aí, mas um amigo seu, você não vai fazer uma ação que seja nociva a ele. Então, imagine que você tá num lugar, num restaurante, e viu um amigo seu triste. Você sente a dor dele, você tenta ajudar ele, você fica incomodado, você não fica feliz de ver o seu amigo triste. É a simpatia em ação. O Adam Smith acreditava que a moralidade vem da nossa capacidade de nos colocar no lugar dos outros. A moralidade para ele, né, um utilitarista, vem dessa simpatia, desse bem-estar maximizado dos outros, né, de todos conseguirem estar melhor em conjunto entre si. E ele via, né, por conta disso, que a economia era uma extensão da moralidade. Ele acreditava que o interesse individual, quando guiado pela simpatia, beneficia a sociedade como um todo, né? Ele queria juntar tanto a teoria dos sentimentos morais com a riqueza das nações, com a simpatia como alicerce moral e os interesses de lucro e satisfação própria econômica, seria algo benéfico, porque a gente nunca ia destruir os outros e ia sempre procurar se auxiliar, buscar o seu enriquecimento, e com isso o outro também enriquecer nessa relação, nessa troca, nessa simpatia. É um equilíbrio harmônico de moral e economia. O Smith queria essa junção entre os dois. E no final, o que o Smith consegue fazer para a gente é que a gente pense: será que o mercado pode realmente, será que ele deve realmente ser autorregulado? Será que devemos deixar o mercado no laissez-faire ou devemos buscar intervenção? Será que o governo tem algum papel na economia? Ele nos lembra que a liberdade econômica é poderosa, mas às vezes precisa de limites. A mão invisível é uma ideia fascinante, mas ela é muito polêmica, muito controversa, muito criticada ou muito defendida. Ela é sensacional e está marcada na história do pensamento. No fim, o Smith ele nos convida a olhar para o mercado com mais liberdade e menos controle. Mas será que a gente pode realmente confiar na mão invisível?
Ou a gente precisa da mão do governo para garantir que todo mundo saia ganhando? Será que a mão invisível ajuda a todos ou ela ajuda somente alguns? Essas discussões ficam aí para você refletir e conversar, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre a obra Antígona, de Sófocles, no qual conta que é a história de uma mulher que desafia o poder para fazer o que acha que é o correto. É a lei dos homens contra a lei dos deuses. Não perca. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, siga nas redes e até o próximo episódio, pessoal.